Tá a fim de saber como se faz a rotação de guerreiro armas, com explicação de habilidades e recomendação de talentos? Então me acompanhe que eu vou te passar essa informação em primeira mão. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. O Ministério dos Vingadores adverte: este vídeo é apenas informativo, educativo e sugestivo, com o intuito de ajudar a tirar a dúvida de jogadores sobre determinado assunto, porém são apenas recomendações que faço, não estou obrigando ninguém a nada, chutando o lixo da pessoa, provocando o cachorro ou puxando o rabo do gato, cada um pode jogar como bem quiser. Parece óbvio, mas, aparentemente não para todo mundo. Caso você não consiga entender o que são recomendações e sugestões e esteja ofendido, tome seu remédio e leia a bula. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus. O vídeo de hoje é sobre o guia completo de Guerreiro Armas, com recomendação de talentos e explicação das habilidades de rotação. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, faço o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois, assim você não deixa de receber vídeos informativos cada vez mais aí para te ajudar na sua jogabilidade. Não que você precise, eu sei que você é bom, mas é sempre bom se aperfeiçoar. E o único jeito de você impedir que o Venom apareça na sua casa é se inscrevendo nesse canal. Você não quer uma visitinha surpresa do Venom, eu tenho certeza. Somente nesse canal você está 100% e garantidamente protegido disso. Aproveita e segue também nas redes sociais para me dar aquela força. É só colocar o @aranhaversus no Twitter e Instagram. Mas estão todos também na descrição do canal e do vídeo. E os meus conteúdos estão todos separados por playlist, então é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta também. Aproveita e já curte no começo para não esquecer depois. E caso você não goste do vídeo no final, é só tirar o gostinho e obrigado pela força de sempre. Agora vamos pro vídeo. Melhores atributos. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de armas? Em primeiro lugar, nós temos o crítico. Em segundo lugar, a aceleração. Em terceiro, maestria. E em quarto, versatilidade. Força deve ser sempre o seu status primário. Ele é que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano e cura e reduz o dano recebido. Aceleração aumenta sua velocidade de ataque e redução de recarga também. Crítico aumenta suas chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Aprimoramentos. Agora vamos falar sobre os melhores encantamentos, gemas e culinária. Em relação aos encantamentos, eu recomendo que você coloque nos seus anéis devoção de ataque crítico, na arma, devoção sapiente, no torso, atributos despertos, na capa, evasão graciosa, no pulso, devoção evasiva, na calça, kit de armadura feroz, e nas botas, greda do vigilante. Em relação às gemas, coloque em todo slot de gema que você tiver disponível Alexstrasita Mortal ou Alexstrasita Esmerada. Em relação à culinária, dê preferência às comidas que aumentem o seu atributo principal, que é a força, ou que aumentem o seu crítico. Habilidades de classe e especialização. Beleza, meus amigos, então agora eu vou explicar as habilidades tanto do Grimório de Guerreiro quanto do Grimório específico para Guerreiro Armas. Então as habilidades que forem relevantes para a rotação, seja de forma defensiva, que vale a pena dar uma explicação, ou agressivas, para causar dano, eu vou dar uma pincelada por aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos Executar. Tenta eliminar um inimigo causando X de dano físico com base na raiva gasta. Só pode ser usado em inimigos com menos de 35% dos pontos de vida e se o inimigo sobreviver, 10% da raiva gasta é restituída. Vamos lá, essa aqui é uma habilidade de finalização, que se você tiver pelo menos 40 de raiva, ela vai causar ali um dano extra, O potencial máximo de dano que ela vai causar é se você tiver com 40 de raiva pelo menos. Além disso, tem o efeito de que se o inimigo sobreviver, você vai receber de volta 10% da raiva que você gastou. Então, uma habilidade muito boa e de finalização. Temos Batida. Bate em um oponente causando X de dano físico. Essa aqui é a nossa habilidade de filler e quase não vamos utilizar. Mas ela entra na rotação aí como um filler, caso realmente você não tenha mais nada para fazer. Temos a habilidade Investida. Investe contra o inimigo causando X de dano físico, enraizando por 1 segundo. Gera 20 de raiva e tem o máximo de 2 cargas. Essa aqui é a habilidade que a gente vai utilizar tanto para voltar ao combate quanto para iniciar um combate, Vamos correr ali na direção do alvo e vamos causar uma pequena quantidade de dano e gerar um pouco de raiva já para começar com algum recurso, Então uma habilidade aí para a gente iniciar um combate.
Temos Brado de Batalha, aumenta em 5% o poder de ataque de todos os integrantes do grupo ou raid em um raio de 100 metros, dura 60 minutos. Essa aqui é a nossa habilidade de buff pro grupo, né? Vai aumentar em 5% aí o poder de ataque de todo mundo. É bom a gente manter sempre ativa essa habilidade. Temos Brado de Convocação, emite um grito de reagrupamento, concedendo a todos os membros do grupo ou raid, em um raio de 40 metros, um aumento temporário de 20% no máximo de pontos de vida por 13 segundos. Essa aqui é uma habilidade defensiva, né, que vai aumentar a sua vida máxima, na verdade, de todo mundo ali dentro do grupo, e você pode utilizar para uma situação específica, uma dinâmica específica ali de dano pesado, e você ajuda todo mundo dessa forma, né? Temos a habilidade Murro, esmurra o alvo interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço da mesma escola seja lançado por 4 segundos. Essa aqui é a nossa habilidade de interromper. Temos Cortar Tendão, mutila o inimigo causando X de dano físico e reduzindo em 50% sua velocidade de movimento por 15 segundos. Essa aqui é uma habilidade para controle de grupo simples, né? Que você só vai utilizar em um alvo, mas é um controle de grupo. Então você gasta uma pequena quantidade de raiva e diminui a velocidade de movimento dele. Temos aqui uma habilidade muito importante que é a Postura de Batalha. Essa postura vai ser a que nós vamos manter ativa o tempo todo, salvo talvez algumas situações que eu vou explicar da segunda postura. Um estado de combate equilibrado que aumenta em 3% a chance de acerto crítico das suas habilidades e reduz em 10% a duração de efeitos que dificultem o movimento. Dura até o cancelamento. Então essa é a nossa postura principal. Temos a habilidade Redemoinho. Provoca um redemoinho de aço causando X de dano físico a todos os alvos próximos e dano reduzido acima de 5 alvos. Essa habilidade aqui, ela vai entrar na nossa rotação mesmo para alvo único, apesar de ser uma habilidade de dano em área. Temos Reflexão de Feitiço. Ergue sua arma refletindo o primeiro feitiço que tem você como alvo e reduzindo também em 20% o dano mágico que você recebe por 5 segundos. Então essa aqui é uma habilidade de mitigação de dano, que ela vai reduzir aí o dano mágico que você recebe em 20%, né, durante 5 segundos, e também vai refletir o primeiro feitiço aí que tiver você como alvo. Então uma habilidade defensiva muito boa. Nós temos Rugido Trovejante, ruge explosivamente, causando X de dano físico aos inimigos em um raio de 12 metros e um sangramento que causa X de dano físico ao longo de 16 segundos e gera 10 de raiva. Apesar de ser uma habilidade de dano em área, ela causa bastante dano também em alvo único e vai estar presente na nossa rotação. É uma das habilidades principais. Temos a habilidade Salto Heróico, salta para um local selecionado e aterrissa com força destrutiva, causando X de dano físico a todos os inimigos em um raio de 8 metros. Essa aqui é uma habilidade que, apesar de causar uma pequena quantidade de dano, é uma habilidade de movimentação, seja para você se reposicionar ali na luta ou para você iniciar uma luta, né? Então, uma habilidade de movimentação. Temos Vitória Iminente. Ataca o alvo instantaneamente, causando X de dano e curando 30% do seu máximo de pontos de vida. Matar o inimigo que conceda experiência ou honra conclui a recarga de Vitória Iminente e faz com que ela não custe raiva. Essa habilidade é para você utilizar, ela não entra na rotação principal de dano, mas se você precisar de uma cura extra por conta de alguma, situação que você não está sendo curado, aí você vai usar para esse fim, mas ela não faz parte da rotação de forma direta, né? Mas é bom você ter o conhecimento. Partindo agora para o Grimório das habilidades específicas de Guerreiro Armas, nós temos inicialmente Avatar. Transforma-se em um colosso por 20 segundos, fazendo com que você cause 20% a mais de dano, e removendo todos os efeitos de enraizamento e lerdeza, gera 10 de raiva. Essa é uma habilidade de aprimoramento que vai fazer parte do nosso burst, né, nossa explosão de dano. Então depois eu vou explicar na rotação, mas ela faz aí com que a gente cause mais dano, né, 20% a mais de dano, e remove também alguns efeitos nocivos. Temos Morte pela Espada, aumenta em 100% sua chance de aparo e reduz em 30% o dano que você recebe por 8 segundos. Então isso aqui é uma habilidade defensiva, né, que vai reduzir aí nosso dano recebido por 8 segundos. Temos Dilacerar, fere o alvo, causando X de dano físico instantaneamente, mais X de dano de sangramento ao longo de 21 segundos. Então essa aqui é a habilidade do nosso DOT, né? Dano sobre tempo, né? Então vai causar uma quantidade de dano logo de cara e mais uma quantidade maior de dano aí de sangramento ao longo de 21 segundos. É uma habilidade muito importante que eu também vou explicar na rotação.
Temos postura de defesa, que é a nossa segunda postura de combate defensivo, que reduz em 15% todo o dano recebido e em 10% todo o dano causado, dura até o cancelamento. Então essa aqui é uma postura situacional, em que vamos trocar quando precisarmos garantir a nossa sobrevivência, né? Dependendo da situação, vamos precisar fazer isso e vamos sacrificar 10% do dano que causamos para ter uma redução de dano de 15%. Então é situacional, mas é uma postura secundária. A primária realmente é a postura de batalha. Temos golpe colossal. Arrebenta a armadura do inimigo, causando X de dano físico e aumentando em 30% o dano que você causa a ele por 13 segundos. Essa aqui é uma habilidade muito boa e muito importante na nossa rotação, né? Como eu expliquei, né? Pois além dela causar uma grande quantidade de dano, ela vai fazer com que ele receba 30% a mais de dano que você causa a ele durante ali 13 segundos. Temos subjugar. Subjuga o inimigo, causando X de dano físico, não pode ser bloqueado, esquivado e nem aparado. Ou seja, você vai acertar esse dano de qualquer jeito. E aumenta em 30% o dano do seu próximo golpe mortal, acumulando até 2 vezes. Ou seja, no acúmulo máximo, 60% a mais aí que o seu golpe mortal vai causar. É uma habilidade também bem presente na sua rotação. Temos golpe mortal, um ataque cruel que causa X de dano físico e reduz em 50% a eficácia de curas no alvo por 10 segundos. Esse efeito secundário ele é mais visto para PVP do que para PVE, né? A não ser que o alvo de alguma forma se cure, ele vai ter essa redução aí, né? De cura por 10 segundos. Temos trovoada, atinge todos os inimigos em um raio de 8 metros, causando X de dano físico e reduz em 20% a velocidade de movimento deles por 10 segundos. Causa dano reduzido acima de 5 alvos. Apesar de ser uma habilidade para dano em área, nós também vamos utilizar com frequência, mesmo para alvo único. Temos golpes a esmo. Por 15 segundos, suas habilidades de alvo único atingirão um alvo a mais em um raio de 8 metros, causando 75% do dano. Essa aqui é uma habilidade para cleave, né? O dano que você causa ali, quando você usa essa habilidade, você vai causar dano no seu alvo primário normal, mas você também vai causar um dano de 75% ali do dano para um alvo secundário. Então é isso, você vai bater em um alvo e você vai causar um dano reduzido a um alvo secundário. Temos ignorar dor, luta contra a dor para ignorar 50% do dano recebido, evitando um total de até X de dano. Essa aqui é uma habilidade defensiva e muito boa, inclusive, e nós vamos gastar raiva para ganhar um escudo, né? Que reduzem até esses 50% ali, evitando um total de X de dano. Em relação às passivas, nós temos a nossa maestria, feridas profundas, golpe mortal, golpe colossal e tornado de aço causam feridas profundas, gerando um sangramento que causa X de dano ao longo de 18 segundos e aumentando em X% o dano que o inimigo recebe de você. Então você vai ter essas vantagens de aumentar o dano que você causa no inimigo e também essas habilidades citadas, né, causam um outro dot no inimigo, né, um outro sangramento. E por último nós temos veterano de guerra, pois acertos críticos do seu ataque automático geram 10% a mais de raiva, e o dano recebido dos ataques de área de efeito é reduzido em 10%. Ou seja, toda vez que você causar um acerto crítico ali com os ataques básicos, vai gerar mais raiva, e o dano recebido de ataques em área ali vai ser reduzido em 10%. Assim eu concluo aqui a explicação das habilidades, tanto do Grimório de Guerreiro, quanto do Grimório de Armas. Então agora eu vou passar para as habilidades das Árvores de Talentos, para poder explicar alguns aperfeiçoamentos que não foram citados aqui, para melhorar o entendimento. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além
disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Bom, sendo assim, eu vou começar pela árvore de talentos da esquerda, né, que todos os guerreiros possuem, sendo que as habilidades que eu já expliquei, eu vou pular. Postura de batalha eu já expliquei, postura de defesa já expliquei, vitória iminente já expliquei. Temos máquina de guerra. Seus ataques automáticos geram 10% a mais de raiva. Matar um inimigo gera instantaneamente 5 de raiva e aumenta em 30% sua velocidade de movimento por 8 segundos. Ou seja, os ataques automáticos vão gerar mais no nosso recurso, né, que é raiva. E quando a gente mata um inimigo, ganhamos uma quantidade pequena de raiva instantaneamente e nossa movimentação, né, nossa velocidade de movimento é aumentada também. Temos brado de convocação, que eu já expliquei. Pés velozes. Velocidade de movimento aumentada em 5%. Reflexão de feitiço eu já expliquei. Golpes sorvedouros. Sorver aumentado em 5. Ou seja, vai aumentar aí a quantidade que a gente, quando causa dano no inimigo, recebe uma pequena cura. Temos presença inspiradora. A duração de brado de convocação aumenta em 3 segundos e ele aumenta em mais 5% o máximo de pontos de vida. Ou seja, um aprimoramento para nossa habilidade de brado de convocação, né? Que é uma habilidade defensiva. Temos Berserker e Espumante. Golpe mortal e cutilada tem 20% de chance de restituir imediatamente 20% da raiva gasta. Ou seja, usando essas duas habilidades, temos uma pequena chance de restituir aí, né, de ganhar de volta 20% da raiva que a gente gastou. Temos salto heróico, que eu já expliquei, trovoada, que eu já expliquei, golpes furiosos, velocidade de ataque automático aumentada em 5%. Temos ganhos dolorosos. Ao receber qualquer dano, você recebe uma cura equivalente a 4,50% do seu máximo de pontos de vida. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 10 segundos. Ou seja, a cada 10 segundos, qualquer dano que a gente recebe também uma pequena cura aí baseada em 4,50% do máximo de pontos de vida. Temos raiva avassaladora, que aumenta a nossa raiva máxima em 30, ao invés de 100, 130 de raiva máxima, né? Temos arma secundária. Seus ataques automáticos têm 20% de chance de atirar armas no seu alvo e em 3 inimigos à sua frente, causando X a mais de dano físico. Essa é uma passiva que vai fazer o seguinte: os ataques automáticos têm uma pequena chance de atirar armas ali numa pequena área, que vai atingir até 3 inimigos à sua frente. Então aumenta aí então vai causar um dano de cleave ali, né? Uma pequena quantidade de dano em área. Temos placas reforçadas, armadura aumentada em 20%. Temos passos amplos, reduz em 15 segundos a recarga de salto heróico. Salto heróico também passa a aumentar em 70% a sua velocidade de movimento por 3 segundos. Então um aprimoramento aí para o nosso salto heróico. Temos sangue e trovão, trovoada custa mais 10 de raiva e causa 10% a mais de dano. Se você tiver o talento Dilacerar, trovoada afetará 5 alvos próximos com Dilacerar. Então, tendo o nosso Dilacerar, né, que é a nossa habilidade de dano sobre tempo, ativa de sangramento, tendo esse talento, quando a gente pega o sangue e trovão também, usando trovoada vai causar o Dilacerar em outros alvos, né, até 5 alvos. Temos treinamento bárbaro, batida e redemoinho causam 30% a mais de dano, mas agora custam 10 a mais de raiva. Um aprimoramento para essas duas habilidades, em que elas custam um pouco a mais de raiva, mas causam uma quantidade significativa a mais também de dano. Temos dose dupla, aumenta em 1 o número máximo de cargas de investida e reduz em 3 segundos a recarga. Então um aprimoramento aí para nossa investida. Temos armado até os dentes, concede força equivalente a 10% do valor da sua armadura. Ou seja, quanto mais armadura, mais força nosso personagem vai ter. Temos golpes selvagens, aceleração aumentada em 2% e seus acertos críticos com ataque automático aumentam em 20% sua velocidade de ataque automático por 10 segundos. Ou seja, nós vamos ganhar um bônus de aceleração em 2%, e quando a gente acertar criticamente ali com ataques automáticos, vai aumentar em 20% a velocidade desses ataques automáticos, por 10 segundos. Temos especialização em armas de 2 mãos, aumenta em 5% o dano causado com armas de 2 mãos. Temos golpes cruéis, chance de acerto crítico aumentada em 2%, e o dano de acerto crítico de executar é aumentado em 10%, ou seja, um aprimoramento aí para o nosso executar. Temos o avatar que eu já expliquei, rugido trovejante já expliquei também. Temos tormento do Senhor da Guerra. Ativar avatar ou golpe colossal lança temeridade com eficácia reduzida. Ou seja, quando a gente lança o avatar ou o golpe colossal, vamos ganhar a passiva de temeridade, que aumenta nosso acerto crítico, geração de raiva também. E por último nós temos palavras trovejantes.
aumenta em 2 segundos a duração do efeito de sangramento do rugido trovejante e em 15% o dano de todos os seus efeitos de sangramento. Ou seja, é um aprimoramento não só para o nosso rugido trovejante, mas também para todas as habilidades de sangramento que tivermos. Agora indo para a árvore da direita, que é a árvore de armas, nós temos o golpe mortal que eu já expliquei, subjugar que eu já expliquei, temos destreza marcial. Subjugar aumenta em 30% o dano do seu próximo golpe mortal ou cutilada, acumula até 2 vezes. Então essa habilidade aqui é que aprimora o nosso subjugar. Temos morte pela espada que eu já expliquei. Executar aprimorado. Executar não tem mais recarga e se o inimigo sobreviver, 10% da raiva gasta é restituída. É um aprimoramento para nossa habilidade executar que é muito bom, principalmente para a fase 2 da nossa rotação. Temos subjugar aprimorado. Dano de subjugar é aumentado em 15%. Temos o ignorar dor, que eu já expliquei. Temos morte súbita. Seus ataques têm chance de fazer com que o seu próximo executar não custe raiva e possa ser usado em qualquer alvo, independente dos pontos de vida, e cause dano, como se você tivesse gastado 40 de raiva. Então esse aqui é mais um aprimoramento para nossa habilidade do executar, que quando procar vai causar o dano máximo em qualquer alvo. Temos estrategista. Para cada ponto de raiva gasto em habilidade, você tem 2,30% de chance de concluir a recarga restante de subjugar. Ou seja, quanto mais raiva a gente gasta, mais chance nós temos de ter uma conclusão da recarga de subjugar para usar de novo. Temos golpe colossal, que eu já expliquei. Temos empalar. Acertos críticos de suas habilidades causam 10% a mais de dano, ou seja, um aprimoramento de dano para os nossos acertos críticos. Temos dilacerar, que eu já expliquei. Temos controle de raiva. Cada 20 de raiva que você gasta, reduz em 1 segundo a recarga restante de golpe colossal e tornado de aço. Ou seja, quanto mais raiva a gente gastar, mais vai ser a redução ali em segundos do nosso golpe colossal e também tornado de aço. Só que nesse caso aqui a gente não pegou esse talento. Temos golpes eufóricos. Golpe mortal e cutilada tem 20% de chance de concluir instantaneamente as próprias recargas. Ou seja, usamos ali o golpe mortal, temos uma pequena chance de ela concluir a sua própria recarga. É para isso. Temos braços fortes. Subjugar tem 10% a mais de chance de acerto crítico, causa 10% a mais de dano de acerto crítico, e em inimigos com menos de 35% dos pontos de vida, subjugar gera 8 de raiva. Então esse aqui é um bom aprimoramento para nossa habilidade de subjugar, em que ela tem mais chances de ser um ataque crítico, causa mais dano de acerto crítico, e em inimigos ali com menos de 35% gera uma pequena quantidade de raiva. Temos couraçado. Subjugar tem 2 cargas e provoca uma onda sísmica que causa X dano a todos os inimigos em uma linha de 10 metros, dano reduzido acima de 5 alvos. Com esse talento, nosso subjugar também causa ali uma pequena quantidade de dano em área, em até 5 alvos, só que numa linha de 10 metros. Temos prova do poder. Quando o golpe colossal expira, sua força é aumentada em 1% para cada 10 de raiva que você gastou durante o golpe colossal. Dura 12 segundos. Ou seja, a cada 10 de raiva, quanto mais raiva você gastar, mais você vai ter um bônus ali de aumento de força, 20%, 2%, 30 de raiva, 20 de raiva, 2%, 30 de raiva, 3%, por aí vai. Temos massacre. Executar pode ser usado em alvos com menos de 35% dos pontos de vida. Sem esse talento, o executar ia exigir menos, por exemplo, menos de 30%, menos de 25% dos pontos de vida. Com o massacre, nós aumentamos esse limite para poder usar com mais frequência. Nós temos tempestade de espadas. Redemoinho custa mais 20 de raiva e tem 14 segundos de recarga. Ele agora causa 175% a mais de dano, ou seja, um aprimoramento brutal para a nossa habilidade de redemoinho. Temos experiência habilidosa, maestria aumentada em 2%, e a chance de ativação de estrategista é aumentada em mais 1%. Ou seja, essa habilidade vai aumentar a nossa maestria e também vai aumentar a chance de procar a nossa passiva de estrategista, que para cada ponto de raiva ali gasto em habilidade, nós vamos ter ali um percentual de concluir a recarga de subjugar. Então, um aprimoramento para isso. Nós temos pensamento crítico, chance de acerto crítico aumentada em 2% e executar restitui imediatamente 10% da raiva gasta. Ou seja, mais um aprimoramento muito bom para nossa habilidade de executar. Temos Senhor da Batalha. Subjugar causa 35% a mais de dano, tem 35% de chance de concluir a recarga das suas habilidades Golpe Mortal e Cutilada e reduz em 10 o custo de raiva delas. Ou seja, é um aprimoramento para o nosso subjugar, que ela vai causar mais dano, e ela também tem uma boa chance de concluir a
recarga, no nosso caso aqui de golpe mortal, e também de reduzir em 10 o custo delas, né? Então um aprimoramento muito bom. Temos dessangramento. Os efeitos de sangramento de feridas profundas, dilacerar e rugido trovejante duram 6 segundos a mais, e tem 5% a mais de chance de acerto crítico, ou seja, um aprimoramento para os nossos sangramentos, né? Que eles vão durar mais, e também aumenta em 5% a chance de acerto crítico delas. Outro aprimoramento para os dotes que é muito bom. Temos lâminas afiadas. O dano de acerto crítico do seu golpe mortal, mutilada e executar aumenta em 10%. E seu executar tem 5% a mais de chance de acerto crítico. Ou seja, outro aprimoramento para o nosso executar, que vai causar, que ela faz com que o dano de acerto crítico do golpe mortal, executar e cutilada aumente em 10%, e o seu executar tem uma pequena chance a mais agora de ser um acerto crítico. Então é uma passiva muito boa. Temos implacável. Executar aumenta em 3% o dano causado por executar durante 12 segundos, acumulando até 15 vezes. Ou seja, o executar aumenta em 3% o próprio dano durante 12 segundos e acumula até 15 vezes. Então, dentro desse período, toda vez que você usar um executar, vai fortalecer o próximo. Temos fatalidade. Seus golpes mortais e cutiladas contra inimigos com mais de 30% dos pontos de vida têm chance elevada de aplicar a marca fatal. Quando a vida de um inimigo cai abaixo de 30, sua próxima execução causa X a mais de dano físico por aplicação. Então é um aprimoramento para o seguinte: para o seu golpe mortal, no nosso caso, né, já que a gente não pegou cutilada, que vai funcionar contra inimigos com mais de 30% dos pontos de vida. Tem uma boa chance de aplicar essa tal marca fatal. Quando a vida desse inimigo cair abaixo de 30, o próximo executar que você usar vai causar uma grande quantidade a mais de dano, né? Então um aprimoramento para essas duas habilidades. E temos a precisão do carrasco. Executar faz com que o alvo receba 35% a mais de dano do seu próximo golpe mortal e acumula até 2 vezes. Isso faz o seguinte: usamos executar, nosso próximo golpe mortal vai causar 35% a mais de dano e ele acumula até 2 vezes. Então quando a gente usa executar de novo, o nosso próximo golpe mortal vai causar 70% a mais de dano. Sendo assim, eu concluo aqui a explicação das duas árvores de talentos, né? Tanto de guerreiro quanto de armas. Então vamos passar agora para a parte prática para mostrar como funciona a rotação fazendo ali. Parte prática. Bom, antes de mostrar a rotação, eu vou falar uns pontos importantes que vocês devem se lembrar e focar sobre a rotação. Vamos lá. Primeiro ponto: a rotação de armas não é tão fixa quanto a de outras classes. É importante que você entenda o contexto da situação e aplique a teoria para maximizar o seu dano. Outra característica importante é que nós geramos muito facilmente o nosso recurso de raiva. Então tenha em mente sempre que não vamos poder desperdiçar. Ficar com o máximo de raiva é perder DPS. E obviamente também não devemos ficar sem raiva. Fazendo bom uso das habilidades, dificilmente entraremos em um estado de inatividade, dependendo apenas de ataques básicos. Existem duas fases importantes na rotação de armas: a fase acima de 35% dos pontos de vida e abaixo disso. A fase abaixo desses pontos de vida traz uma pequena modificação na dinâmica, em que vamos incluir a habilidade executar com frequência. Tirando isso, a lógica é praticamente a mesma. É importante deixar a nossa habilidade de sangramento, que é o dilacerar, sempre ativa no alvo. Usar o avatar junto com golpe colossal sempre que possível. Priorizar o uso de golpe mortal quando tivermos no mínimo uma carga de subjugar, para aumentar o dano do golpe mortal, mas o ideal é acumular 2 cargas. Você também deve usar o rugido trovejante sempre em conjunto com o golpe colossal, logo após gastar o golpe colossal, né? Ou durante a passiva de prova do poder, que proca depois que o efeito do golpe colossal acaba. Usar o rugido fora dessas janelas significa perda de DPS. Você deve usar também o executar sempre que procar a passiva de morte súbita, manter o subjugar sempre recarregando, ou seja, não deixar a habilidade parada, né? No máximo acumular 2 cargas e usar para fortalecer o golpe mortal. Vamos utilizar Redemoinho para não acumular o máximo de raiva, ela causa um bom dano mesmo em um único alvo. Vamos usar Trovoada para não acumular muita raiva também. Além do dano, ela renova o seu dilacerar no alvo, o que ajuda você a não perder ali o dot no alvo. E temos também um filler que é bem filler mesmo, que nem vamos usar quase, que é o Batida. Vamos utilizar ele quando não tivermos literalmente nada mais para usar, então fica aí essa habilidade de filler para nós termos conhecimento. A dinâmica da fase 1 é essa. Lembrando que vamos utilizar algumas habilidades
sempre que estiverem disponíveis e em conjunto com outras como expliquei anteriormente, como Avatar, Golpe Colossal e Rugido Trovejante, por exemplo. A fase 2 segue a mesma premissa da fase 1, porém vamos encaixar o Executar, além dos procs de morte súbita. Seguindo a mesma linha de raciocínio da fase 1, vamos modificar da seguinte forma. Nosso golpe mortal, de preferência, será usado com 2 cargas de subjugar, para ser fortalecida, ou no mínimo uma, e após juntarmos 2 cargas da nossa passiva, Precisão do Carrasco. Ela faz o seguinte, a cada vez que usamos o nosso Executar, aumenta em 35% o dano do próximo golpe mortal, e acumula até 2 vezes, ou seja, 70% no acúmulo máximo. Então o objetivo aqui é usar o golpe mortal com seu aprimoramento máximo, tanto do subjugar quanto do Precisão do Carrasco, levando em conta o seguinte, só vamos usar o Executar quando tivermos ao menos 40 de raiva, pois com 40 de raiva o Executar causa mais dano, então é só fazer isso até o final da luta. Sendo assim, eu concluo aqui a fase 1 e 2 da rotação. Eu vou mostrar agora na prática em câmera lenta para ajudar a entender como se faz e como sempre com a legenda acima para auxiliar. Então vamos lá. E é isso, meus amigos. Não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui, curtir o vídeo para não esquecer e não ser visitado pelo Venom. Somente nesse canal você está 100% garantido e protegido disso. Segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou do canal. E qualquer dúvida é só comentar aqui no vídeo ou chamar no Instagram ou Twitter, que são o @aranhaverso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e um grande abraço. Valeu! E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!